Olá, professor, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer uma atividade, não é? Trabalhar junto com a nossa classe, uma atividade para a lição de número 5, a promessa de salvação. E esta atividade é somente uma pergunta introdutória, que nos vai não só aquecer os motores da cabeça para aquilo que nós vamos estar estudando nesta lição, mas vai servir de uma avaliação de conhecimento sobre a salvação e também encararmos a pergunta, já que aprendemos sobre ela, sobre promessas condicionais e incondicionais. E aí vai a atividade. No começo da sala de aula, assim que começarmos, seria uma boa pergunta de integração a seguinte: a promessa da salvação. Então existe uma promessa. Esta promessa é condicional ou incondicional? Você pode lembrar aos seus alunos, caso sejam pessoas mais simples, que condicional é que há uma condição, uma ou mais, para ser alcançada. Incondicional significa que não. A promessa é dada a todos. E aí fica essa pergunta. E como o título da lição fala de uma promessa da salvação, aparentemente parece algo incondicional. E a resposta é que é também. Então, a salvação, segundo a Bíblia Sagrada, e esta seria a resposta agora para você, professor, você pode deixar o seu aluno pensar, responder por escrito, talvez uma folhinha de papel para cada um deles, para que eles possam escrever, tomar um tempo para pensar, para responder depois, enfim, seria bom escrever, mas de repente, se a sua classe for de pessoas mais simples, então talvez seria menos tempo e permitir mais conversa. Quanto mais capacitada, conhecedora for o grupo que você tem adiante de você, mais tempo para que você deixe eles escreverem e chegarem às suas conclusões. Tá bem assim? Então, a salvação seria a resposta minha. Ela é as duas coisas. Ela é incondicional, ela é uma promessa incondicional e ela também é uma promessa condicional. Mas como assim, irmã? Uma promessa não pode ser incondicional e condicional. Sim, no seguinte sentido: para a humanidade como todo, Deus havia prometido a salvação, a oportunidade da salvação. Deus havia prometido enviar um Salvador. A primeira menção que nós vemos disso, conhecemos, é Gênesis 3,15, onde Deus diz para o próprio Adão, não foi assim? Ele disse, olha, da semente da mulher vai vir um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, ali estava a primeira palavra de Deus de promessa que haveria um Salvador, que esmagaria, que passaria por cima do poder, não é, daquela serpente que veio trazer o pecado para a humanidade. Então, para a humanidade, não só ali, quando ele chamou Abraão, ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é assim? E nós começamos a ver outras profecias no Antigo Testamento mesmo, que prometem a salvação para a humanidade. Nós conhecemos João 3,16, que diz, Deus amou o mundo, este mundo é o mundo em sua totalidade, demográfico, que deu o seu Filho unigênito para quê? Que todos que nele creem. Ou seja, o querer de Deus, inclusive em Timóteo diz isso, que Deus quer que todos se salvem, né? E venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus ofereceu e Deus prometeu, sim, um Salvador para a humanidade. Esta promessa é incondicional. Ele cumpriu. Como ele prometeu, ele cumpriu. Essa foi uma promessa já cumprida. Então, Deus já enviou um Salvador para a humanidade, não é? Já enviou uma maneira, uma forma de alcançar a salvação, ou seja, alcançar a eternidade com Deus no céu para a humanidade. E, neste sentido, a promessa da salvação foi incondicional e não importa o que o homem fez ou deixou de fazer, veja que Israel errou muito, de que eles não receberam o seu próprio Messias. Não obstante, Deus cumpriu a sua promessa e Jesus não só veio, mas foi até a cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltou a estar com o Pai, cumprindo plenamente a promessa que foi feita. Então, neste sentido, a promessa da salvação, ela é o quê? Isso, incondicional. Veja, para toda a humanidade, em termos de oferecida, ela é
incondicional, mas para o indivíduo, para mim, para você, para cada aluno individual, ela é condicional. E aí vem uma segunda pergunta bem interessante. Vamos ver lá, irmãos. Quem sabe quais são as condições para receber a salvação? Então você vai com certeza receber a resposta como tem que crer, não é? Com certeza, o evangelho está lá, né? Até o texto que a gente acabou de falar, de João 3,16, para todo aquele que nele isso, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer é o primeiro, mas arrepender também é parte. Se alguém disser arrepender, é verdade, né? Pedro, quando estava ali cheio do Espírito Santo, a sua pregação, ele disse, arrependei-vos. Jesus chamou as pessoas ao arrependimento, João Batista chamou, o evangelho de Jesus chama ao arrependimento. E o que mais? Confessar. A confessar, Romanos capítulo 10, não é isso, se não me engano, é aquele que confessa com a sua boca, crê em seu coração e confessa com a sua boca, então alcança essa salvação. Então, a salvação para o indivíduo é condicional e você pode tomar essa oportunidade para perguntar aí, para ver se eles, né, estão sabendo quais são as condições, pelo menos essas três, que são as principais, na verdade, são elas, né? São essas as condições. Deus não fez difícil, aleluia, pelo contrário. Só não aceita quem não quer, quem ama mais as trevas, como diz a palavra, do que a luz, mas aqueles que querem receber e entrar no caminho da luz de justiça, somente crer, se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus e entram neste bom caminho da salvação. Que Deus abençoe você e a sua aula em nome de Jesus. Blessed assurance, Jesus is